Ora viva, companheiros, Januário Namibe em 7 dias, edição de segunda-feira, 14 de março de 2022, coordena o Armando Chicoca. E já temos os nossos habituais comentaristas. Arrancou neste fim de semana a edição das Sextas de Maio, 2 anos depois devido à Covid-19. Manuel Luís, bem-vindo e podemos já começar a analisar os temas que marcaram a semana em notícias. De facto, é uma notícia boa, tendo em conta os tempos que sofremos com a pandemia. Claro, do ponto de vista emocional ou psíquico, o ser humano precisa desse momento lúdico no sentido de retemperar os espíritos, mas a par disso nós temos que ter a noção de que ainda temos a pandemia. Há uma necessidade de que como é que eu diria, a entidade organizadora crie condições suficientes para que aquele espaço não seja um elemento de disseminação da própria pandemia, porque todos nós sabemos o tipo de dificuldade do ponto de vista de redes sanitárias que nós temos. Bom, o povo aplaudiu, creio que é o que se esperava muito, tendo em conta o tempo que ficamos sem nos divertirmos com essas festas. Então, não temos como, por um lado, agradecer, né, as autoridades analisaram e acharam que, apesar da pandemia, dar aberta às próprias festas humanas. Porém, é aquilo que o meu companheiro acabou de dizer, até vamos já esquecer mesmo a questão da segurança, por aí fora, porque eu fui lá presenciado 2 vezes. Aquilo é uma tremenda irregularidade. Espero que essas vacinas que nós apanhamos tenham mesmo efeito, porque se não tiver, daqui a nada todo mundo está contaminado. O presidente João Lourenço efetuou visita de trabalho de 2 dias à província do Cuando-Cubango e a sociedade civil deplora a situação social crítica das comunidades locais. Manuel Luís. Primeiro, parabenizar a forma como o governador expôs os seus devidos problemas diante do Presidente da República, do mais alto mandatário da nação. Mas a parte desses parabéns também tem um sentimento de tristeza, permitam-me que eu faça essa apreciação. Tem sido habitual, quando o Presidente da República visita as províncias, os governadores apresentam os problemas da cidade, ou seja, o relatório que apresentam ao Presidente é muito mais lamentações do que outra coisa. E eu fico assim a me perguntar, mas se o Presidente da República é o titular do Poder Executivo, claramente os governadores são executores, né? Não sei se governam mesmo, mas parece que administram, são executores das políticas. Por que com a presença do Presidente apresentam tantas lamúrias, tanta situação precária de uma determinada província? Será que os relatórios não têm sido viáveis para justificar a situação real da província de Namibe? Nós entendemos que essa forma de governar, de concentração de poder, tem desvantagens muito grandes, uma delas é essa. Mas também para mim, na minha visão, o Presidente da República deveria se questionar, mas ele na qualidade de mandatário do Poder Executivo, quais são os relatórios que tem recebido mensal ou trimestral, anualmente? Me parece que só com a presença do Presidente da República é que é radiografada a situação real da província. Eu analisei todos os aspectos, os problemas apresentados pelo governador. Acompanhei e eu tenho todos eles apontados. Pelo menos os pontuais. Eu pensei que desta vez, né, haveria resolução, né, pelo menos 50% dos problemas candentes que o governador havia apresentado quando o presidente lá esteve. Infelizmente não foi isso. Olha, se analisarmos muito bem, estes discursos provavelmente são exagerados, e o Presidente da República já sabe ele já sabe aquilo é só uma manobra para dizer que não foi fazer o trabalho, e o governador está atento, apresentou os problemas. Vamos apresentar nossos problemas até quando? Nós estamos à espera da resolução dos problemas. O problema da água, né? Abastecimento da água, o problema da própria energia, o problema de algumas vias, né? Não vamos falar nível urbano, porque quando urbano, Menongue, nesse caso, Menongue é como se fosse um bairro abandonado.
A população de lá vive de cassino, mas eles tiram água do cassino. Esse cassino não tem assim, não tem muita profundidade. É só cavar um pouquinho e encontra água. Será que o governo não consegue fazer isso para analisar as casas? Quer dizer, essa energia, água, por aí fora, são problemas cruciais que vão apresentar, porque os outros não adianta só. Aquele todo relatório, porque não, precisamos não sei daquilo. Aquilo é só um relatório, simplesmente relatório, que não vai ser realizado. E, às vezes, já estamos numa fase que apelar já não adianta mais. Apelar não adianta mais. Nós descobrimos que o Presidente da República, ele monopoliza tudo. E não tem havido, porque, veja só, tem coisas reiteradas que o próprio governador apresentou, são problemas reiterados, problemas que já tinham sido vaticinados na fase passada, mas não tiveram resolução. E veja lá, como ele apresenta esses problemas, é como se fosse novidade. Quer dizer que eles não consultam os problemas anteriores que eles já haviam anunciado. Aquilo vem mais como ainda novidade. E o Presidente fica surpreendido. Coisa que ele já vinha constatado anteriormente. Quer dizer, está mesmo a brincar com o povo. Não se brinca com o povo dessa maneira. E acho que há uma determinada necessidade de começarmos a olhar diferente, para ver se começamos a despertar consciência. Na minha pobre análise, consigo perceber que os governadores temem mais o Presidente da República do que o povo. Está claro, né? De facto, eles são nomeados pelo Presidente da República, mas eles devem ter a certeza de que a má gestão ou a má governação, em certa medida, mina aquilo que será a eficácia e a produtividade do seu governo. Estamos falando do partido que governa. Claramente que nessas circunstâncias, eu não sei como é que são, do ponto de vista financeiro, como é que se explica isso, mas há uma necessidade muito importante de que os governadores, para além, ou seja, por serem nomeados pelo Presidente da República, não significa dizer que eles devem ser modo de ser do Presidente da República. Parceiros do governo querem ver minimizar os efeitos da seca que assola a região sul de Angola. De facto, é o que acabamos já de analisar. É triste, também entra novamente no relatório. Não existe, quer dizer, o plano de combate. Aliás, o Presidente da República, quando esteve, criou um NEM, havia dito que esse plano da seca talvez será viabilizado no mínimo 2023. Mas veja lá, é triste porque o problema da seca, até o colono já deve ser preocupado com isso. Se nós formos ao Cunene, nós vamos encontrar já canais que o colono já deixou. Vamos amassar aqueles canais aí, porque o colono já sabia disso. Não é novidade. O Presidente da República anunciou a questão da seca na região sul do país como se fosse um problema não, um problema que se calhar tinha sido ignorado pelo governo, pelo presidente passado, né? O ex-presidente nesse caso. Está tudo bem, é possível que tenha sido daquele jeito. Mas agora nós esperávamos, está tudo bem, anunciou. Mas pelo menos já teríamos indicadores, ou pelo menos de 1%. Não temos isso. Não temos esses indicadores. Quer dizer, é uma grande falha. Até deu vergonha porque quando o povo estava a emigrar para a República Vizinha da Namíbia, até a Namíbia aconselhou que decretasse um estado de emergência, né? Para pedirmos, né, a poder internacional uma ajuda, uma vez que os angolanos lá na cabos na região sul estão a morrer por causa da fome. O Presidente da República disse, não havia fome, temos todo um monte de coisa. Não tarda, foi para lá, foi discutir a questão sobre a fome, não sei lá, uma grande contradição. Certamente a preocupação é de todos, mas há um elemento fundamental que não deve ser descurado naquilo que é governação. E, no meu entender, não caracterizam muito os governantes angolanos. Falo necessariamente de sensibilidade. Um governante, um gestor público, qualquer gestor, a característica fundamental tem que ser sensibilidade. E nós não notamos isso na primeira pessoa do Presidente da República. No seu discurso, quando relativizou a fome, quando disse que não há fome, é uma prova clara da falta de sensibilidade ao sofrimento do povo. E quando não há sensibilidade, claramente que as políticas são de acordo com a sua conveniência. Daí que eu estava a dizer o meu companheiro muito bem. Em democracia não existe homem forte, existem instituições fortes. Essa ideia de passar, essa pretensão de passar a ideia de homem forte, claramente que por vezes as políticas vincam de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas vontades, e que isso inibe necessariamente a sensibilidade. A questão da fome, por exemplo, não só para dar um exemplo. A FEAST, há meses atrás, falou
e fez um apelo ao governo em decretar o estado de emergência no sul de Angola, por causa da questão da fome. Mas nós também constatamos a forma rápida que o governo respondeu a este apelo, que não há necessidade. A pergunta é, será que nós estamos a conseguir perceber que governar é uma forma de congregar? Porque para mim não há necessidade de o governo responder com aquela arrogância ciática, sabendo que existe o problema da fome, porque eu teria feito a contra-pergunta, decretando o estado de emergência na região sul de Angola por causa da fome, o que o governo do MPLA perderia? Nada. Antes, pelo contrário, a população ganharia, porque haveria ajudas humanitárias. Há uma ideia de que não podemos mostrar ao exterior que estamos a sofrer. A verdade não deve ser escondida. Por mais que façamos esforço de escondê-la, em momento oportuno, ela aparece de per si. Impostos aplicados aos pescadores pela AGT podem tornar o peixe mais caro no Namíbia, Daniel Timbo. Exatamente, mais caro, porque já está mesmo caro, né? O peixe já está muito caro. Da vez passada, creio, já havíamos apelado à questão dos impostos nessa área. Namíbia tem potencial, né, nessa área. Estamos a falar da vocação que a província tem no que concerne às pescas. Então, as políticas, né, isso, sobre tais práticas deviam ser, de facto, aquelas em que não venham prejudicar os próprios praticantes. Então, quando, quer dizer, nós estamos a viver num país em que o governo não sabe das dificuldades do cidadão e quando toma medidas, né, toma algumas medidas, algumas leis, não avalia as condições de cumpri-las. Mas os impostos estão altos, quem terá condições de poder pagar? Sabe quanto é que está a custar um anzol? Quanto é que custa uma linha, uma rede por aí fora? Quanto é que custa um motor só para chata? Quanto é que está a custar? É muito dinheiro, então você ainda aperta mais no próprios impostos. Como é que tipo de você quer ver o povo angolano cada vez mais pobre, tá vendo? É complicado. Hoje abre uma cantina. Se você não tiver cuidado, já não existem muitos clientes. Se não tiver cuidado, todo o dinheiro que você tiver alocado, vai pagar os impostos. Isso fragiliza a economia, isso é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. Impostos, você deve cobrar impostos, às vezes de forma um pouco exagerada, como tem que ser feito. Num país em que você já sabe que a sua sociedade tem estabilidade financeira, por aí fora. Num país onde há irregularidades constantes, há aquela toda desordem e começa cada vez mais a apertar nos impostos. E um país que produz quase, do ponto de vista de, vamos lá, de riqueza mineral, nesse caso, Angola tem quase tudo. Não seria insensato nesse momento apertar muito na questão de impostos. O Angola não tem dinheiro, não tem essa capacidade. O Angola não tem, é importante pagar impostos, mas devem ser bem analisados os preços que têm sido cobrados. Pronto, nós não somos contra os impostos, mas não sou economista, no meu entender, a decisão de aplicarmos um determinado imposto deve ser consequência de um estudo muito profundo. Como diz meu companheiro muito bem, claramente que a pergunta que teríamos nos feito é oportuno aplicar os impostos aos pescadores neste contexto? Porque nós estamos a passar em situações totalmente difíceis. E o governo tem que começar a perceber que o governo não é o ministro, o primeiro-ministro, ou o ministro, os governadores, não, o governo somos todos nós. Se há uma crise, se de facto estamos a passar em situações difíceis do ponto de vista econômico, o pacato cidadão também está a passar em situações difíceis. Então temos que fazer uma leitura. Se de facto o governo entende, o executivo entende que há uma necessidade de aplicar imposto a esta atividade, primeiro cria incentivos para haver produção. Porque se aplicarmos os impostos neste preciso momento, para além das coisas estarem caras, o peixe estar caro, haverá falência de algumas de microempresas, porque não terão condições suficientes para sobreviverem neste ambiente econômico. Porque este ambiente econômico, neste preciso momento, aplicar o imposto, vai tornar agressivo o ambiente econômico. Tornando agressivo o ambiente econômico, indiretamente está a decretar falência nas microempresas. Então há uma necessidade de fazermos uma leitura muito apurada
no sentido de que devemos responder à questão se vale a pena, de facto, aplicar agora os impostos, porque, em certa medida, os impostos são necessários para uma sobrevivência de um determinado Estado, porque são fonte de arrecadação de receitas. Isso é claro, do ponto de vista econômico, é admissível. Mas não devem ser aplicadas em qualquer momento, sob pena de, em vez, é o que aconteceu, por exemplo, com o IVA, né? 14%. Depois deu-se conta que estava dura a economia, baixou, não sei se baixou, não sei. Né? Mas o que nós ouvimos é que teria baixado para 50%, parece que é 70%. Baixaram por quê? Significa dizer que o estudo feito na altura que determinava os 14% pecou. O nomadismo inviabiliza o processo de atribuição de registro de nascimento e bilhete de identidade nas comunidades autóctones no Namíbia, Daniel Timor. Exatamente, é aquilo que nós dissemos. Quem não conhece o seu problema, dizia Chico Kubu, nunca vai resolver, ou seja, quem não conhece como você vive, as suas circunstâncias, ou seja, não te conhece exatamente, os problemas que você vive nunca vai resolver o seu problema. Quem nunca sentiu a fome, nunca vai resolver o problema da fome. Se o nomadismo está a inviabilizar a questão da atualização do registro eleitoral, é porque o governo local ou não conhece bem esse povo, ou finge não conhecê-lo, né? Ou finge não conhecê-lo. Então, é mais ou menos isso. Isso não é novidade, que em algumas localidades da província de Namíbia, o povo é nômada. É nômada porque é um povo que vive da pastorícia e, tendo em conta a seca, eles vão se deslocando de um sítio para outro à procura também do pasto, né? À procura do pasto. Então, o governo, sabendo que avizinham-se as eleições, haveria necessidade, este também, apesar de nunca ser entendido, ele também tem razão de ter nômada, porque o que eles têm ganhado com as próprias eleições têm sido ganhas pelo MPLA? Nada. Um dos grandes ganhos seria se resolvesse o problema da seca para o seu gado não morrer. O que é que se faz? Eles não fazem isso. Então, o governo, o que é que ele fez? Hoje em dia, a sociedade angolana está muito despertada. Então, como sempre eles conseguem voto por intermédio dos menos esclarecidos, esses que vivem nas zonas rurais, por aí fora, então eles não estão assim tão preocupados. Só que a questão da atualização do registro eleitoral por intermédio dos votos está sendo propaganda por terceiros, por governo, só agora que ele fez isso. Mas eu vou explicar porque que o governo agora chegou. Não é porque já está no fim, já estamos até o último mês, não é por causa disso. É que o MPLA deu conta que a maior parte dos que estão a fazer as campanhas para o povo a fluírem às boates são pessoas esclarecidas. Então, o MPLA ganha muito com a abstinência.